Vamos lá então, dando início aqui ao nosso trabalho. Nós vamos seguir aqui com o nosso livro Tormentos da Obsessão. Estamos no capítulo número 15, a consciência responsável. Nós iniciamos no nosso encontro passado e damos então continuidade, em que nós tivemos, depois ali de algumas reflexões em torno do relato de Filomeno de Miranda, ele então, Alberto, voltaram a visitar a enfermaria, aquele subsolo, para que pudessem acompanhar a evolução de Ambrósio, aquele nosso amigo resgatado naquela condição tão difícil. Eles então, chegando ali próximo, eles encontraram uma senhora. Ele colocou assim: preparava-me para sair com o devotado Cicerone quando deu a entrada uma nobre senhora portadora de expressiva beleza, que havia conhecido o médium durante a vilegiatura carnal e mantinha por ele devotamento fraternal. Então aqui, após as apresentações, conversando com ela, todos eles saíram, conversando com ela, pediram para que ela trouxesse um pequeno relato da sua história, da sua relação com Ambrósio, porque apresentando Filomeno de Miranda como sendo esse observador das atividades do Hospital Esperança, e o objetivo que ele tinha de levar essas informações, ou melhor, de trazer essas informações para nós, ela então começou a apresentar o seu relato. Nesse relato nós vimos então que ela era de uma família paulistana, vivendo aqui na nossa cidade, e ela então, desde o início, sendo muito bem apoiada, muito bem instruída, de uma família que tinha posses, largos traços de terras e outros tipos de bens. Então ela sempre teve ternura, devoção, generosidade, educação. Se tornou, também ali teve, por causa da sensibilidade mediúnica dela, começou também a ter contato com os espíritos, com a doutrina espírita inclusive, e ela começou então com leituras, com trabalhos, e aí começou a trazer o seu relato. Ela então se casou, e aí nesse casamento teve ali então uma relação muito saudável com o marido, e eles passaram então também a conviver dentro desse ambiente espírita, e ela inclusive fez uma visita que nós deduzimos aqui que tenha sido ao Chico lá em Uberaba, e ela então conversando com ele no contato, a gente vê assim a atenção especial que ela recebia. Dr. Bezerra de Menezes, através então do médium, passava algumas orientações sobre a importância da postura dela diante da vida, por ser uma família que tinha estabilidade financeira. Ela, embora não tivesse filhos e não pudesse ter filhos nessa existência, ela foi então orientada para, junto do marido, construir um ambiente que pudesse acolher jovens órfãos. E assim eles passaram com outros amigos espíritas, passaram a visitar outras atividades, outras vezes aquele mesmo centro espírita. Então, quer dizer, ela estava no caminho exato para dar tudo certo, que foi aqui o que ela relatou para nós. Porém, ela então, de um determinado momento, começou a aflorar nela uma tendência de uma existência anterior, em que ela era alguém que vivia das futilidades e dos prazeres, da influência da sociedade, nada relacionado com nenhum tipo de perturbação na área sexual, por exemplo, que é o que nós temos acompanhado aqui. Mas ela então começou a deixar a vaidade aflorar. E aí então, em vez dela se preocupar com o objetivo da obra que ela estava construindo, que era para acolher essas crianças desamparadas, ela passou a fazer da obra o reflexo da sua vaidade. E aí então, mesmo ela sendo alertada, então ela colocou assim no trecho: é claro que o nobre Dr. Bezerra me advertiu sutilmente várias vezes, não apenas através do seu dócil instrumento mediúnico, o médium, como também por meu próprio intermédio. Mas a ilusão que se me instalara no espírito bloqueou a razão,
e somente eu não conseguia ver o lamentável engano a que me entregava. E aí então ela desencarna, a morte amiga nesse momento difícil, arrematou-me o companheiro, não ela, desculpem, o companheiro, né? Que me deixou grande vazio existencial, mas não me despertou a humildade necessária para o serviço de Jesus e de seus na terra, né? Bom dia, Dudu. E aí então ela comenta exatamente isso, né? A obra grandiosa, vamos dizer assim, um trabalho quase faraônico que ela então passava a fazer naquele momento. Ela então coloca aqui nesse trechinho final, por causa do foco dela para essa obra, como consequência, não fruía a alegria de albergar aqueles que a vida me confiava aos cuidados, havendo desencarnado antes de concluir o trabalho. Então aqui, o trabalho dela, que era dar amparo para aquelas crianças, ela simplesmente não aconteceu, porque ela ficou muito mais preocupada com todo aquele processo em que alimentava, ali, cultivava a sua vaidade, né? E aí, para finalizar então, pode-se imaginar a decepção que me assaltou ao despertar além do portal de cinzas. Bom dia, embaixador. À medida que a claridade mental me assomava, mais angústia me assaltava o coração e a razão. O compassivo Dr. Bezerra veio então mais uma vez em meu socorro, oferecendo-me conforto moral e esperança em relação ao futuro, de forma que o desespero não me fizesse afundar na depressão ou noutro estado qualquer de perturbação. Esclareceu-me que sempre é tempo de recomeçar e demonstrou-me que ele próprio prosseguia auxiliando os companheiros que ficaram na retaguarda, o que também eu poderia fazer em companhia do esposo, despertando os amigos aos quais anestesiara e amparando os necessitados que ficaram na expectativa da assistência que lhes não pude oferecer. É certo que a luz do Espiritismo orientava-me na ação da fraternidade, e procurei atender aos aflitos do caminho, assistindo-os com carinho e misericórdia, quanto me era possível. Então aqui, foi nesse trecho que nós chegamos. Então, o que nós observamos, e foi o que eu comentei no nosso encontro passado, foi o nível de equívoco que cada um pratica. Então, para ela, que aparentemente era uma reencarnação bastante tranquila, em que a prova difícil que ela tinha era exatamente ali, aparentemente, a da maternidade, que ela não poderia ter filhos, mas dentro dela, o sentimento de vaidade era aquela semente latente, era aquela semente pronta para aflorar, caso encontrasse ali um campo fértil e condições para poder ali crescer e dar esses frutos amargos que ela, infelizmente, colheu. Porém, a gente pergunta, né, poxa vida, comparado com todos os demais pacientes que nós acompanhamos aqui, a vivência dela foi uma vivência muito tranquila. Mas aqui o título do capítulo mostra exatamente isso, a consciência responsável. Ou seja, ela, sendo esse espírito lúcido, consciente, com um bom preparo, com uma boa formação, consegue reconhecer o equívoco e rapidamente, com o amparo, pelas próprias condições em que ela desencarnou, que não eram condições tão dolorosas como esses companheiros que nós estamos aqui acompanhando, mas no caso dela, ela rapidamente já reverteu aquela polaridade negativa que poderia surgir para uma polaridade positiva, fazendo com que não apenas auxiliasse no resgate daqueles amigos encarnados que estavam sendo também ali iludidos, influenciados pela vaidade dela, porque, por exemplo, com doações, com promoções, com eventos e coisa e tal, o objetivo é fazer a grande obra, sem que eles próprios se dessem conta que essa grande obra não atenderia o objetivo maior, que era o trabalho de solidariedade, o trabalho de caridade. Então, ela percebendo isso, ela rapidamente já se colocou numa outra postura mental e começou a fazer o trabalho de esclarecimento para esses irmãos que ficaram e, ao mesmo tempo, também para todos aqueles que, de alguma forma, entrassem ali no seu campo de ação, dando ali o auxílio, a inspiração, as melhores vibrações, os melhores sentimentos.
Então, a gente vê que ela conseguiu rapidamente se restabelecer. Bom dia, Didima. E aí então, aliás, está sumida, hein, dona Didima? Aí então a gente continua, e ela trouxe aqui então uma pequena orientação. Ela disse assim: então, outro silêncio espontâneo fez-se entre nós. Transcorridos alguns segundos, a nobre dama aduziu: a reencarnação é dádiva de Deus, sem a qual ninguém lograria o triunfo sobre as próprias paixões. Etapa a etapa, o espírito se liberta dos limites, como o diamante que sai da parte bruta a golpes de lapidação, a fim de brilhar como estrela divina. O trabalho prossegue, felizmente, e os amigos devotados têm encontrado no benfeitor vigilante a inspiração que procuramos vivenciar com eles, restaurando os objetivos desviados, vejam só, restaurando os objetivos desviados, e trabalhando afanosamente para que a dor seja menos aflitiva e o amor mais operoso em todas as dimensões. Então, retomando aquele curso do qual ela se desviou, ela começa a fazer com que agora esse trabalho seja menos aflitivo pelos dramas de consciência que ela poderia experimentar, e ao mesmo tempo fazer com que o amor fosse operoso, se transformasse realmente numa força de trabalho que ela poderia pôr em prática. E aqui agora a gente entra nessa segunda parte que a gente parou, porque a pergunta é, muito bem, conhecemos a história dela, mas eles acabaram se conhecendo, ela, Filomeno de Miranda e o Alberto, se conheceram na visita a Ambrósio. E a pergunta é, qual a relação dela com Ambrósio? É aqui agora que ela começa a trazer essas explicações. Foi no início das atividades de construção da obra que conheci o irmão Ambrósio, numa das suas conferências monumentais em nossa cidade. Vinculamo-nos fraternalmente e o recebemos em nosso lar, meu marido e eu, diversas vezes quando ele exercia a mediunidade com elevação. Acompanhei de alguma forma o seu declínio, quando mudou de amizades, preferindo os espetáculos estapafúrdios e exibicionistas decorrentes da lamentável obsessão que o acometeu. Visitando-o, não me posso furtar a reflexão de que também eu tombara em sutil intercâmbio nefasto, cuja sintonia facultara, através da vaidade exacerbada no cumprimento do dever. Então a gente vê que no caso dela, ela sofreu essa influência sutil, fazendo com que a vaidade se tornasse exacerbada, em detrimento do compromisso que ela tinha de fazer aquele trabalho assistencial tão importante. E aí, infelizmente, a gente vê também, aqui expandindo um pouco a nossa visão, nós vemos instituições, pessoas que têm liderança em instituições que acabam cultivando essa vaidade, construindo no nosso mundo templos monumentais, ao contrário do compromisso de auxiliar e educar espiritualmente aqueles que são os seguidores, os fiéis daquela filosofia. O próprio Vaticano, na sua época, foi muito criticado, porque a Igreja queria uma grande obra monumental para mostrar o poder da Igreja na nossa sociedade, nessa relação com Deus. Só que esse poder não foi mostrado através da pureza, através do amor, através do objetivo. Foi através da grande arquitetura. E nós encontramos em cidades, igrejas, templos, centros espíritas, que acabam se tornando grandes monumentos, mas monumentos vazios. Mais ou menos aquilo que Jesus trazia nas suas orientações quando ele falava do túmulo caiado. O cal é aquele produto químico que deixa ali aquela aparência branquinha, é barata, é fácil de ser aplicado, e por fora aquele túmulo todo branquinho pintado, mas por dentro cheio de podridão, que é exatamente a decomposição dos cadáveres. E muitas vezes nós vemos isso, grandes monumentos que mostram a grandiosidade à vista das pessoas, mas é um ambiente vazio e muitas vezes cheio de podridão pelas próprias imperfeições morais daqueles que frequentam ou daqueles que lideram. Então nós vemos aqui
em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, e instituições que trazem templos enormes. Mas para que isso tudo? Para mostrar um poder temporal, para mostrar um poder relacionado com o mundo físico, e não a grandiosidade do espírito. E várias vezes nós já ouvimos os espíritos trazerem instruções para nós, falando, por exemplo, que num casebre humilde, ali brilhava uma luz muito intensa. Exatamente mostrando que não é a geografia, não é a arquitetura que vai trazer a grandiosidade na relação espiritual, mas sim o conteúdo moral e os sentimentos que são ali cultivados. É claro que quando nós falamos de uma construção, ela precisa atingir a sua função com segurança para que o trabalho seja desenvolvido e com uma estrutura também que permita que esse trabalho seja desenvolvido. Mas aí então, quando vem o nosso toque de vaidade, nós queremos mostrar uma beleza exterior sem termos a beleza interior. Então aqui ela mostra exatamente isso, por causa dessa influência, esse sutil intercâmbio nefasto. Era sutil, mas o fato de ser sutil não tirava dele, né, esse aspecto nefasto, que era exatamente esse aspecto negativo, destrutivo que ela vivenciava. E seguindo, a sua é a história de muitos de nós, médiuns desprevenidos e vitimados em nós mesmos pela luxúria, pela prepotência, pela sede de glórias terrenas e de encantamento para a egolatria. E dando um toque final com um sorriso matreiro, encerrou o nosso encontro esclarecendo: mediunidade e presunção não podem andar juntos sem desastre à vista. Pediu-nos licença e afastou-se airosa, deixando-nos mensagens de alta gravidade para reflexão e aprendizado. Como eu poderia entender que, não obstante o quase insucesso da sua experiência, ela se apresentasse portadora de valores espirituais relevantes? Quer dizer, quase insucesso, quase que deu tudo errado. Não deu errado, porque o que ela fez foi apenas alimentar sua vaidade e não cumpriu aquilo no tempo que estava programado. E ao mesmo tempo ela demonstrava um conhecimento, demonstrava uma elevação nas suas palavras, na sua forma de ser. Logo, porém, compreendi, por rápida conclusão, que o bem que se faz sempre é melhor para seu realizador, não importando como é feito ou vivenciado. A dama, que ora se analisava com bastante severidade, realizara uma obra de amor e vivenciara o Evangelho quanto lhe permitiam as possibilidades. Os equívocos a que se referia eram consequências de malogradas experiências anteriores, que não conseguiu superar, mas lutou tenazmente para produzir melhor e com mais eficácia. O essencial é orar, não se acumpliciar com o mal, não perverter os objetivos nobres, permanecendo fiel ao compromisso abraçado para fazer o melhor, mesmo que não o consiga. E ela, de alguma forma, fora uma triunfadora. Então a gente vê que essa existência para ela, que foi descrito para nós, era ali a oportunidade de autossuperação. E ela teve oportunidades na vida material, na vida afetiva, no conhecimento espiritual que ela adquiriu, nas experiências. A gente viu ali que ela teve uma vida ali com todas as facilidades dentro da ideia da vida material que nós temos, mas interiormente era aquele vulcão adormecido, esperando o momento de entrar em erupção. E exatamente nessa erupção ela traria, como nós vimos aqui anteriormente, luxúria, prepotência, sede de glórias terrenas e encantamentos para a egolatria. Então, que são imperfeições morais que não têm grandes compromissos a não ser a si mesma, que era exatamente o que ela estava lutando. E o que foi colocado aqui para nós como grande lição foi que, embora ela tivesse falido, ou melhor, falhado nessa autossuperação, ela não faliu, porque ela continuou trabalhando no bem, ela continuou se instruindo. Então o prejuízo que ela causou foi um prejuízo pessoal.
diferentemente dos demais que nós estamos acompanhando, que foram aqueles que tinham grande conhecimento mediúnico, bom dia, Masa, que tinham grande conhecimento mediúnico, que tinham instrução, porém utilizavam isso para alimentar a própria vaidade, envolvendo outras pessoas que levaram então à grande queda. E aí tornaram-se responsáveis pela queda pessoal e pela queda do outro, por causa principalmente do conhecimento, já que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E segue para nós aqui então. André colocou, né, como nós que trazemos essas imperfeições de outras encarnações, não sabemos, não sentimos com clareza, mas é o que nos faz cair, muitas vezes sem sentirmos, né? Então, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, assim como também o conhecimento moral de um modo geral, seja em qual filosofia for, porque nós lembramos que toda boa filosofia bem vivenciada, ela é educativa, ela é instrutiva. E é essa instrução que vai instalando em nós aquela luzinha vermelha do nosso alarme. E aí então nós começamos a perceber o erro, e aí no momento em que nós percebemos, nós temos dois caminhos. Ou observar esse alerta e mudar o curso para que nós não nos desviemos do caminho, nesse começo de desvio que apareceu, ou nós ignoramos e damos sequência. E essas quedas se dão exatamente porque nós ignoramos o alerta, porque é a educação que mostra para nós aquilo que é certo e o que é errado. E a nossa capacidade intelectual atual, ela nos ajuda, nos dá condições de fazer uma análise daquilo que é bom e aquilo que é ruim. O discernimento para nós hoje já é algo que se encontra vivo e ativo na nossa consciência. Mas aí nós podemos lutar com forças ainda muito intensas dentro de nós, que fazem com que nós ignoremos esses alertas. Mas hoje nós não podemos dizer que nós não sabíamos. Porque se por acaso eu não sou capaz de me analisar, mas eu pego o meu próprio caso e conto para alguém, e eu começo a imaginar que essa outra pessoa vive essa mesma experiência, eu vou apontar tudo aquilo que ela faz de errado. Mas quando é uma autoanálise, eu acabo ignorando, mas nós sabemos o que é errado. No caso dela, por exemplo, todos os alertas foram lançados, mas essa força negativa dentro dela, que alimentava, cultivava essa vaidade, acabava fazendo com que ela preferisse essa sensação do que aquilo que estava acontecendo, porque todo mundo comentava como ela comenta aqui para nós. Eram alertas do médium, eram alertas do espírito, certamente alertas dos amigos, mas ainda assim ela acreditava fazer o certo, o que na verdade ela alimentava o próprio ego. Então hoje nós sabemos, nós já temos consciência, e a cada dia, através do trabalho, através do estudo, das atividades que nós desenvolvemos dentro desse meio, dentro desse ambiente, fortalece em nós cada vez mais essa consciência responsável, que é o que nós vemos agora. Seguimos. Dialogando com Alberto, concluímos que ela se tornara vítima da interferência de mentes desencarnadas interessadas em manter a sombra na Terra e de impedir que os espíritos afeiçoados à verdade se desembaraçassem dos liames negativos a que se vincularam antes. Sutilmente, mas com firmeza, esses espíritos enfermos movimentam-se nos mais significativos programas de dignificação humana, tentando enredar aqueles que se encontram envolvidos na sua realização, inspirando pensamentos equivocados, mas com aparência de elevação. Olha só a sutilidade. Lança uma ideia, que na verdade essa ideia tem uma boa embalagem, mas tem um conteúdo negativo, e nós nos deixamos levar muito mais pela embalagem do que pelo conteúdo. Inspirando pensamentos equivocados, mas com aparência de elevação. Induzem-nos a práticas exóticas, como destaque no grupo onde mourejam a usança de indumentárias com essa ou aquela tonalidade, dando um toque de pureza externa aos seus atos, sem a correspondência à pulcritude interna,
ou seja, pureza interna, enquanto lhes insuflam a vaidade desmedida, atraindo-os para posturas não condizentes com a atividade que realizam. E aqui nós vamos observar que essa descrição que o Filomeno vem trazendo se aplica a todos os pacientes que nós acompanhamos até agora. Só que no caso deles, essa fase da sutilidade já passou. Primeiro começa ali o envolvimento, a sedução, as pequenas ilusões, depois começa uma presença mais ostensiva, fazendo com que a mente se torne dominada, alimentando, por exemplo, né, a fascinação, fica fascinado pelo ambiente, fascinado por aquela ideia, numa comunhão muito mais estreita. E aí depois vem a própria subjugação dos casos que nós acompanhamos. Então, esse início sutil, silencioso, ele vai exatamente minando essas barreiras morais que nós construímos através da vivência da doutrina, da vivência desses melhores valores, e no momento em que nós começamos então a perder a segurança dessas barreiras, nós nos tornamos mais vulneráveis. E ele segue: a obsessão sutil é enfermidade que graça desordenadamente entre as criaturas humanas, passando quase despercebida. E aqui nós falamos das criaturas humanas de modo geral. Nós falamos de tudo aquilo que acontece no nosso mundo hoje. Não falamos apenas da obsessão que atinge espíritas. Falamos da obsessão presente no mundo. Pode ser aqui, pode ser na China, pode ser na Ucrânia, pode ser na Palestina, Israel. Quando nós estudamos, é bem interessante isso, todas as referências que nós recebemos são referências relativas ao nosso universo, ao nosso país, às cidades que nós conhecemos, pessoas que compartilham a mesma cultura. E nós nos esquecemos do mundo ao nosso redor. Então dá a impressão de que tudo aquilo que é relatado diz respeito ao nosso país, à nossa sociedade. Sim, sem pensarmos, por exemplo, que agora, nesse momento, lá no Haiti, naquele tumulto que infelizmente assola aquela sociedade, por causa daquele conflito civil, por causa daquela bandidagem, por falta de liderança, eles simplesmente estão sem presidentes lá, sem um presidente. E ali as gangues, as facções, estão brigando pela liderança e a população, de modo geral, sofrendo muito. Se nós olharmos para aquela sociedade, nós veremos ali uma presença espiritual intensa influenciando aquele grupo e, ao mesmo tempo, grupos também que procuram auxiliar aquelas pessoas. Também ali estão presentes espíritos, orientadores, mentores, protetores, tentando fazer o que é possível. Então, quando nós falamos nessa influência sutil, na ação nefasta desses espíritos, isso vai acontecer em todos os lugares do mundo com todas as pessoas. Porque o mesmo ódio que é cultivado numa relação entre um espírito e um encarnado aqui no Brasil, é o mesmo ódio que vai acontecer lá no Suriname, por exemplo. Que vai acontecer lá no Egito. Nós temos ali um egípcio encarnado, tendo um obsessor que viveu com ele, que faz parte da sua história, que se encontra desencarnado e que também vive naquela região. Então isso, quando se fala, aqui ele coloca, né, a obsessão sutil é a enfermidade que graça desordenadamente entre as criaturas humanas. Não é entre os brasileiros, nem entre os paulistanos, nem entre os cariocas, ou seja, de onde for. São as criaturas humanas. Porque a relação entre mundo físico e mundo espiritual existe onde existem indivíduos encarnados e desencarnados. Nesse momento em que nós estamos conversando, provavelmente lá na Mongólia tem alguém sofrendo uma obsessão. E ao mesmo tempo nós temos ali espíritos atuando, auxiliando aquela comunidade. Então temos assim que pensar de um modo global quando os espíritos trazem uma expressão como essa, criaturas humanas. Porque quando alguém desencarna, e nesse momento em que nós conversamos, muitas pessoas estão reencarnando e desencarnando pelo mundo afora,
São espíritos que estão com planejamento reencarnatório, retornando a um determinado seio familiar ou um grupo social do qual ele vai fazer parte. Tem ali também aqueles que estão desencarnando, levando consigo sentimentos positivos, sentimentos negativos. Então pensemos dessa forma. Nós falamos aqui das criaturas humanas, não falamos de pessoas em particular. Vamos lá. À sua ação nefasta devem-se muitos distúrbios no comportamento terrestre e muitas quedas ante os compromissos morais e espirituais que deveriam ser realizados com mais elevada nobreza. Mais uma vez, por causa então dessa interferência sutil que acontece na vida de todos. Basta simplesmente que nós tenhamos criado, cultivado uma relação negativa com outro indivíduo que retorna ao plano espiritual com o desejo de se vingar, com o desejo de fazer a sua própria justiça. Essa relação se tornará uma relação negativa, uma relação doentia. André colocou, né? Temos que ter muita perseverança e fé, senão desistimos de continuar. E aí vem uma questão importante, André, porque essa perseverança ela é resultado da nossa formação, do incentivo, do esclarecimento, do desenvolvimento dos nossos próprios valores. Se você simplesmente ignora tudo isso, que motivo você tem para poder continuar? Você vai deixando a vida te levar, como diz ali o verso da música. E nesse caso, quando você deixa a vida levar, você se torna joguete das próprias paixões e, ao mesmo tempo, joguetes daqueles que te influenciam, que te conduzem. Então, o que hoje nós temos, que é um propósito maior da doutrina espírita, que é reformar o nosso mundo, e ontem nós falamos sobre isso, daquela presença que a doutrina espírita vai ter, e vem tendo, mas ela vai ter mais ainda, nas demais instituições, das demais filosofias, é fazer com que as religiões se tornem realmente escolas do espírito, e não simplesmente um recurso de culto, um recurso de fé improdutiva. Mas ela vai mostrar para nós realmente qual é o propósito da nossa existência, qual é o sentido de nós estarmos aqui, qual é o porquê de nós termos que nos dedicar tanto na nossa transformação interior, nessa luta íntima que nós estamos vivendo. Pois é, Angelina, e a vida acaba levando. E muitas vezes a gente sabe, né, que pela própria força da gravidade, ela sempre vai nos levar para baixo. E a gente sempre vai buscar, dentro daquelas passagens do Evangelho, pegando o homem velho, sempre vai querer pegar a porta larga. Então a gente sempre vai querer aquela filosofia prática, a lei do mínimo esforço. Quer dizer, eu não preciso fazer esforço nenhum. Sim, não preciso fazer esforço nenhum, basta simplesmente viver os prazeres da vida. E a queda certamente ali vai acontecer. Vamos lá. Somente a constante vigilância da consciência reta constitui mecanismo de defesa contra essas sortidas do mundo espiritual inferior, ao lado do envolvimento nos compromissos íntimos com a simplicidade do coração e da ação, perseverando-se nos deveres, sem qualquer extravagância até o momento da libertação carnal. A um observador inexperiente, pareceria que as forças identificadas como mal conseguem operar livremente em toda parte, sem que haja controle superior limitando o seu campo de ação. No entanto, a realidade é bem diversa. Isso porque esses espíritos que se creem poderosos na preservação dos objetivos vis estão apenas doentes, necessitados de amor e de misericórdia, que nunca lhes faltarão. A sua permanência nesses objetivos é de breve duração, porque serão atraídos para a grande luz e se libertarão, no momento próprio, dos impositivos inferiores a que se afervoram momentaneamente. Aqui nós vamos lembrar de todas aquelas histórias que vão trazendo, aqueles relatos, na verdade, que vão trazendo para nós a descrição do plano espiritual inferior, onde nós temos ali aqueles espíritos que se mostram com grande poder. Certamente eles têm um poder de influência muito grande sobre aqueles que se mostram ainda fragilizados,
dependentes, vulneráveis a essas induções. E aí então a impressão que se tem, é que eles são simplesmente soberanos e podem fazer o que bem entende, sem se darem conta de que estão apenas ali agindo de acordo com a permissão dessa lei superior, que faz com que eles se tornem os algozes daqueles que são vítimas de si mesmos, daqueles que falharam, que se tornaram também algozes, ou seja, aqueles que serão os carrascos vão em busca dos carrascos de outros. Então é aquela troca, sendo os espíritos os professores dos próprios espíritos, de uma forma dolorosa, mas nós vemos que não há injustiça. Porque no momento em que cada um vai se transformando, vai buscando novo auxílio, essa influência acaba deixando de acontecer. Bom dia, dona Miriam. Então nós vamos ver ali que essas influências são supervisionadas, são observadas, acompanhadas, e não há nenhum tipo de injustiça. Então o aprendizado, a gente vai lembrar a Joana, quando ela diz assim que a melhor forma de nós aprendermos é sofrermos o efeito daquilo que nós criamos, seja positivamente, seja negativamente. Se nós construímos um mundo, o paraíso interior, através das melhores escolhas, através das melhores ações, certamente nós seremos também influenciados e estaremos também ali em presenças que vão alimentar em nós esses melhores sentimentos, por uma questão natural de afinidade. Porém, quando nós começamos a cultivar sentimentos negativos, naturalmente nós também sofreremos o efeito desses sentimentos negativos. É simplesmente uma regra, é uma lei que, quando nós entendemos, nós passamos a utilizá-la em nosso favor. Inicialmente em busca do interesse. Eu vou fazer o bem porque eu sei que o bem vem até mim. Até o momento em que a nossa consciência desperta e nós fazemos o bem porque sabemos que é assim que tem que ser feito. Sabemos porque é assim que nós vamos nos fortalecendo e vamos crescendo. Então, por enquanto, nós fazemos troca. Eu não quero fazer coisa errada porque vai que... Quer dizer, nós não fazemos o erro pelo fato de ser errado. Nós não fazemos o erro pelo medo de sofrer. Esse é o parcial. É aquela consciência que começa a despertar. Até o momento em que a gente começa a fazer as coisas simplesmente por saber como é que devem ser feitas. André colocou, né, vendo as notícias com situações grotescas, não consigo vê-los com misericórdia e amor, né? Só tristeza. É aí que vejo que tenho muita estrada a caminhar, né? Mas é assim natural, né, André? A gente acaba se envolvendo e tendo ainda esse sentimento de indignação, sentimento de revolta, ele é natural. Mas ao mesmo tempo, o sentimento que você colocou aqui para nós, né? A tristeza. A tristeza já é um resultado. Porque você poderia sentir, por exemplo, raiva de querer jogar sobre o outro todo esse sentimento negativo para poder fazer com que ele sofra aquilo que ele fez sofrer. Já não é o caso. A gente tem ainda aquele sentimento de tristeza até o momento em que a tristeza se transforma em compaixão. E aí então a gente começa a olhar para essas pessoas como seres realmente doentes que precisam de auxílio e terão. Mas o fato de nós termos ali compaixão não significa que nós vamos tirá-los daquela condição em que eles se encontram e em que vão ter que colher os próprios ali, né, o efeito do próprio plantio. É o caso que nós vemos, né, que a gente já conversou, no caso de encarcerados. O indivíduo cometeu um crime, ele vai preso, e a gente fala, poxa vida, é lamentável, né? Lamento muito pela vida que você escolheu, lamento muito pela oportunidade que você teve de aproveitar da melhor forma essa reencarnação. E eu vou fazer aqui as minhas preces, eu vou torcer por você para que você consiga se superar. Mas isso não vai te tirar da cadeia. Porque a prisão é resultado da sua ação. E a compaixão não anula o efeito da lei, mas fortalece aquele que está sendo ali, sendo submetido à ação dessa lei, para que ele possa aproveitar esse momento para o seu aprendizado. E é aquele que eu comentei com vocês, né? Aquele que erra se lança num abismo de sofrimento que ele vai ter que escalar tudo de novo. Então, quer dizer, por que não oferecermos a mão para ajudar ele nessa escalada? E isso é um sentimento que nós vamos
desenvolvendo aos poucos, porque hoje nós ainda temos, de uma forma muito presente aqui nos nossos corações, o sentimento de indignação, o sentimento de revolta contra aquilo que nós vemos que é errado, mas ainda assim já é um sentimento positivo. Porque quando nós nos indignamos e nos revoltamos, significa que nós estamos fazendo uma comparação entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando alguém faz alguma coisa errada, esse sentimento brota. Significa que nós já sabemos que é errado. Mas aos poucos a gente vai mudando aquele martelo, vai trocando ele gradualmente por uma pena. Porque o martelo machuca, a pena acaricia. E nós ainda temos esse endurecimento em nosso coração, que mais uma vez é um sentimento bom, porém no seu estágio primitivo. É aquele diamante no seu estado bruto, que nós sabemos que a joia está ali dentro, só que ela está ainda muito cascuda, precisando ali ser limpada, lapidada para poder chegar na sua condição. Mas o diamante já está presente. Você está com a pedra na mão. Só que você não vê ainda a beleza dele. Já é alguma coisa. Então nós estamos assim. Nessa fase nossa, para muitos de nós, essa, como eu sempre comento com vocês, é a primeira vez que nós temos contato com a doutrina. Então é justo que nós estejamos ainda nessa fase inicial. Mas nós percebemos que nós estamos nessa fase inicial e crescendo. Não é uma fase inicial estagnada, não é uma fase inicial com risco de ser perdido. Nós já pegamos gosto pela coisa. O que a gente precisa fazer agora é alimentar esse desejo de querer fazer mais. É alimentar essa nossa sede de querer melhorar mais, de querer crescer mais, de querer aprender mais. Então essa fase inicial para nós já é uma fase produtiva. Acredito que não é uma fase em que nós vamos ter ali um retrocesso. De falar assim, olha, eu já vi como é que é tal, mas eu não quero isso não. Eu quero voltar para a minha outra vida. A gente já vê que isso já não é mais possível. Né? Pois é, mas é assim mesmo que a gente tem que pensar. Porque a gente fala assim, olha, eu queria largar tudo isso, perder a paciência, olha, não quero mais ser espírita, né, Miriam? E começar a viver a vida do jeito que ela é, curtir seus prazeres. É o tipo de coisa que não atrai mais. A gente não consegue mais se ver fazendo aquilo que a gente fazia antes. Por isso é muito importante a gente valorizar que nós estamos agora num estágio que é um estágio de aprendizado, que é um estágio de produtividade. Basta que a gente comece a criar um pouco mais de confiança, de vontade, evitando ali que a gente muitas vezes tenha essas oscilações, essas dúvidas que ainda permeiam a nossa consciência. Vamos lá, para a gente poder finalizar. O processo, olha só que aproveitando a deixa, Andréia, o processo de crescimento espiritual nem sempre é fácil. Porquanto, vencida uma etapa, outra se apresenta, de modo que são superadas as deficiências anteriores, mediante conquistas novas. E a gente vai lembrar, né, que, como é dito para nós no Livro dos Espíritos, que o espírito nunca retrograda. Ou seja, quando ele tem uma conquista de uma etapa, ele não volta mais para a etapa anterior. Até a dificuldade que a gente tem é passar para a próxima. Mas o espaço que é conquistado, ele é definitivo. E se nós cairmos de novo, significa que o espaço não foi conquistado definitivamente. Ele foi só experimentado, ele foi só tateado, e aí então que a gente acabou oscilando entre essa coisa boa que estava se apresentando e aquela coisa negativa que ainda nos provoca. Mas no momento em que a gente se estabelece nessa nova posição, nada mais nos tira dela. Aqueles que se mantêm na retaguarda e se acreditam incapacitados de prosseguir, lentamente despertam para os valores nobres e conquistam-nos, alçando-se à plenitude que a todos nos aguarda. Então aqui o final, né, desse nosso capítulo, só para a gente poder ter aqui então essa reflexão importante. Aqui no final, porque nós tivemos uma comparação, e isso foi bem bacana, né? Nós tivemos 3 comparações. Nós tivemos o Ambrósio, nós tivemos aquele colega que acompanhou o Ambrósio, me esqueci o nome dele agora, acho que é Agenor o nome dele, né?
que é aquele médium que conviveu com Ambrósio na sua época, e temos agora essa senhora, que também teve convivência com ele. Nós encontramos ali 3 casos. Um caso em que o médium falido desceu a regiões bastante profundas da consciência dolorosa. Nós tivemos essa senhora que, embora tivesse essa nobreza mostrada hoje, ainda tinha a sua luta interior contra a vaidade, contra o orgulho, que ela acabou cedendo, mas não faliu na sua trajetória, porque ela teve uma falha, mas não foi uma falência. E nós tivemos esse companheiro que era amigo de Ambrósio, que se mostrou como aquele espírito nobre que cumpriu o seu dever. Então tivemos ali 3 etapas diferentes: aquele que faliu, aquela que falhou e aquele que foi bem sucedido. Todos eles envolvidos dentro de uma mesma história. Então, para nós, né, fica aqui essa lição dessa comparação toda. No nosso próximo capítulo, nós teremos aqui então prova e fracasso. Só fazendo uma pequena introdução, porque a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, ele vai falar aqui sobre uma senhora, né, a Hildegarda, que ela então, ele vai trazer para nós aqui sobre essas experiências, né? Então ele diz assim: a entrevista proveitosa com a nobre senhora Hildegarda, então é Hildegarda o nome dela, porque ele estava chamando só de senhora, né? Ensejou-me reflexões complexas sobre as oportunidades de iluminação de que dispomos diante da existência carnal e das situações que nos conduzem aos deveres, aos insucessos. Então aqui ele vai trazer para nós, né, algumas novas reflexões em torno, aqui mais no campo da filosofia também, porque a gente gosta muitas vezes de ver o relato, de conhecer as histórias, né, que os espíritos contam, mas é importante a gente depois pegar esses relatos e transformar em lições. E para isso, então, o aspecto filosófico da doutrina acaba sendo para nós, né, essa oportunidade de extrairmos, né, a essência, extrairmos o suco saboroso da lição que foi proporcionada para nós. André colocou, né, entendo que o difícil é chegar em uma etapa e conseguir mantê-la, sem se deixar influenciar pelas situações que se apresentam diariamente, que fortemente nos fazem cair, sem sentirmos, né, haja determinação. Por isso que todos os dias nós estamos aqui, firmes e fortes, no trabalho, no estudo, na reflexão, né? Não sei porque lembrei da Fredegunda, né? Pois é, Fredegunda é uma história dramática que Kardec apresenta para nós na Revista Espírita, e ela então mostra ali um sentimento, um espírito que reencarnou numa condição de monarca. Ela era uma rainha que acabou, né, se afeiçoando por aquela que era a sua serva, e nessa nova encarnação, essa serva encarnada e a Fredegunda então obsediando-a de uma forma absolutamente agressiva, a ponto de termos ali um caso de possessão com risco de morte para aquela jovem. Se eu não me engano, é na Revista Espírita de 1866, eu acho. Né? Mas é uma história realmente muito dramática, que Kardec teve a oportunidade de intervir, através ali do passe, através do processo de desobsessão, que ele já começava a trazer para nós ali esclarecimentos importantes. A Didima colocou, né, exatamente esse o nosso problema, né, Andréa? É perseverar o que precisamos, né? Mas a gente consegue. Se não tivesse aqui, já tinha despencado. E você acha, por acaso, se todos nós não estivéssemos aqui, seria fácil? É por isso que todo dia a gente está aqui na luta, né? Sempre. Então, gente, é isso. A gente termina aqui 5 minutinhos antes o nosso estudo, para que a gente não invada o próximo tema que vai trazer para nós dessas reflexões. Então aqui depois a dona Hildegarda traz aqui, deixou então esse aprendizado como referência para as nossas reflexões. Então vamos encerrando o nosso trabalho de hoje. Seguimos na próxima semana com o capítulo 16. Lembrando que nós estamos aqui na página 170.